Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe, que nossa noite seja muito produtiva. O tema da nossa palestra hoje, todos nós aqui temos essa ideia, né? A gente já tem um pouquinho, a gente sabe que os espíritos influenciam os nossos pensamentos e, consequentemente, o nosso dia a dia. Mas eu estava vendo essa palestra outro dia, do Haroldo Dutra, e ele me deu umas ideias que eu achei muito interessante. Lógico, né, gente? Não tem o brilhantismo dele, mas o que é bom, a gente absorve. E eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado em determinadas situações que nós vamos falar aqui hoje. Bem, para afirmar essa ideia que os espíritos influem no nosso dia a dia, a gente tem que acreditar em algumas coisas. Primeiro, a gente tem que acreditar na existência dos espíritos, na imortalidade da alma. Isso, não só a doutrina espírita, mas como muitas religiões também acreditam, certo? A imortalidade da alma, que nós somos espíritos imortais. Porém, a influência dos espíritos em nossos pensamentos, isso é algo muito ligado à doutrina espírita. E, embora isso seja muito antigo, já venha sido relatado lá desde o Egito Antigo, da Grécia, com as pitonisas e tudo mais, a gente foi ter isso mais descortinado com quem? Com Allan Kardec, né, no século XIX, quando ele trouxe a relação do mundo material com o mundo espiritual. E aí ele, codificando a doutrina, ele ajuda a gente a compreender e nos libertar de algo que para muitos é assustador, que é o medo da morte. A gente, como espírita, não é que a gente não sente a morte, né? Tem gente que fala, não, espírita não pode chorar. Não, espírita pode chorar, sente saudade, tudo pode. Só não pode se desesperar, porque a gente sabe que a vida continua. E essa ideia dos espíritos influenciando está muito ligada à doutrina espírita. Porém, vocês já perceberam que até no cinema as coisas andam mudando? Alguns filmes, tipo Ghost, quem já assistiu Ghost? Aquela música, né, com a Demi Moore. Olha, quem assistiu aqui é tudo velhinho já, porque esse filme já, ó, não tem ninguém novinho aqui, então acho que todo mundo assistiu. Da sessão da sei. Né? O sexto sentido. Então, o que acontece? Apesar disso não estar tão ligado assim, tá ligado à doutrina espírita, mas não está tão esquematizadinho, bonitinho pelo mundo, a ideia está se disseminando. E a gente vê isso, não só em filmes espíritas, em filmes mesmo, como esses, que não é do Chico Xavier, não é do Divaldo. Essa ideia está caindo. Devagarzinho, as pessoas estão tendo essa convicção. E Kardec, quando codificou a doutrina e tudo mais, que a gente sabe, acho que vai ter uma palestra semana que vem, que vai ter sua palestra. Não prestando atenção na palestra da sua mulher. Então, não, eu falei assim, essa semana... Não, pergunta. Sai pela tangente. Vai ser palestra essa semana que vem. Livro dos Espíritos. Então, eu não vou dar spoiler, né? Ele fala sobre isso depois. Então, Kardec, quando codificou a doutrina, ele era muito estudioso, a gente sabe, né, desse lado da personalidade dele, muito sistemático. E diz isso, acho que está na revista Espírita, que ele fez uma investigação. Ele foi a um teatro com um médium. Por que Kardec era médium? Não, não era. Né? E dizem os motivos, você explica isso na próxima. Tá? Vocês venham semana que vem para saber por que ele não era, tá bom? E aí o que acontece? Ele foi nesse teatro com esse amigo para fazer um experimento. Ele queria ter ideia de como, se aqui, vendo assim bastante gente, eu tenho ideia de se os espíritos realmente influenciam o pensamento do outro. Entraram no teatro lotado. Aí o médium chegou e fez assim, olha, Kardec, tem um espírito aqui dizendo que vai te ajudar na tua investigação. Você já está, ó, amparado. Porque Kardec não era qualquer um, né, gente? Se a gente fosse fazer essa missão, ia dar ruim, que nem diz o povo, né? Mas Kardec, né, amparado,
Ele pegou e falou, vou te ajudar na investigação. Você tem essa dúvida se os espíritos influenciam ou não? Você está vendo ali na área VIP, tem duas senhoras muito bem vestidas, muito bem, né, arrumadas, com os binóculozinhos, aquela coisa bem do século XIX, né, aquela coisa toda. Eu vou fazer essas duas saírem daqui. Mas não se preocupa que elas voltam. Elas vão sair um pouquinho, mas elas voltam. O médium falando que o espírito estava falando para ele e tal. Daqui a pouco, uma cochicha no ouvido da outra. E daqui a pouco as duas saem da sala. E daqui a pouco as duas retornam para o espetáculo. Aí Kardec falou, opa, aí tem, né? Aí tem. Isso já ajuda a corroborar a sua pergunta que ele vem fazer na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que é: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? O que vocês acham? Sabia ter a resposta, esse povo tá bem, né? Exatamente essa a resposta. Mas olha que pergunta perspicaz. Ele não falou assim, os espíritos influem em nossa vida? Não, influem em nossos pensamentos. E, consequentemente, aí dependendo dessa influência, a gente tem uma direção aí. A resposta, influi mais do que imaginas. Influem a tal ponto que, de ordinário, eles que vos conduzem ou dirigem. Mas aí alguém pode pensar, nossa senhora, eu estou à mercê, assim? Sou um joguete da influenciação espiritual? Sim e não. Sim, se eu sou uma pessoa que não oro, que não vigio, certo? E vocês lembram aquela historinha? Eu já contei essa historinha várias vezes, acho que numa palestra sobre obsessão. Que tudo acontece com a minha permissão. Então, sabe aquela historinha do vampiro? A história clássica, né? Mudaram tanto, mas a clássica é assim: o vampiro só entra na sua casa se for convidado. Então, as nossas influências que a gente só recebe se a gente abrir o convite, tanto para o bem quanto para o mal. E ele continua: a gente passa por influências tanto com espíritos encarnados como desencarnados. Quantas vezes a gente já passou por uma situação, às vezes, difícil, que a gente foi procurar alguém com mais experiência, alguém que pudesse nos dar um conselho, né? E essa pessoa fala, olha, se fosse você, não vou, eu acho que era melhor ir por aqui, não por aqui. Acho que provavelmente alguém já passou por isso em alguma vez na sua vida. Só que a pessoa que a gente escolhe para ter esse conselho pode estar certa. E se é uma pessoa, puxa, que a gente procurou a pessoa certa. Mas às vezes pode ser que a pessoa que a gente escolhe para dar o conselho não seja a pessoa tão certa assim. Exemplo, dá um exemplo do contrário. Como que é? Plim, plim. Às vezes a gente vai procurar alguém que a gente admira ou que a gente se afiniza. Vou dar um exemplo hipotético aqui. A mulher quer trair o marido. Tá naquela dúvida. Trai, não trai, né? Tá num caminho errado. Aí ela tem uma amiga. Aí ela fala assim, nossa, tem aquela amiga que fala assim, faz isso não, você vai sofrer, você vai colher o que não deve e tal. E tem outra amiga que fala assim, que nada, eu faço isso há tanto tempo, nunca aconteceu nada. Aí ela pensa o quê? Ela, no fundo, ela quer. Então, qual amiga que ela escolhe? A amiga que não é legal, né? Que ela acha legal, mas não é legal. É assim também com os espíritos desencarnados, que podem influenciar, tudo dependendo, no fundo, da nossa vontade. Aí diz o Haroldo algo que às vezes a gente até assusta. Se pararmos e observarmos todos os nossos pensamentos, 20% são nossos, o resto é meio misturado. Mas calma, tem misturado com o lado bom dos nossos mentores, nossos anjos de guarda, que seja o nome, quem preferir usar assim. E também tem aqueles que, poxa, vamos supor, eu tenho tendência à irritação.
qualquer coisa, não sou eu não, até que não, acho que não, né? Não, né? Mas, tem outras tendências, porque ninguém sabe, tá? Mas vamos dizer que é tendência à irritação. Qualquer coisa explode, tem paciência, tal. Que tipo de espírito está mais do meu lado? Espíritos com essa característica. Porque é com quem eu me afinizo, a emoção que eu tenho preponderante dentro de mim. Entendeu como é que as coisas vão funcionando? Até aí não estou contando muita novidade, não. Isso eu acho que todos vocês já imaginaram. E o Haroldo conta uma história que está em Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila no livro, na obra chamada Castelo Interior. É Teresa d'Ávila que foi a encarnação de Maria Madalena? Eu fiz confusão. É Teresa. Acho que é. Puxa, você não sabe? Me ajuda. Mas eu acho que é. Mas eu vou pesquisar, mas acho que é. Então, e ela faz assim, ela compara o psiquismo humano, a alma interior, a um castelo medieval. Vocês viram em filmes aquele castelo com fosso em volta, mas aquele cheio de crocodilos, assim, que a pessoa, para poder avançar, tinha que atravessar aqueles crocodilos, animais peçonhentos e tudo mais? Então, ela acha que nossa alma é esse castelo. Em que, para entrar lá dentro, no interior desse castelo, tem que enfrentar esses animais. Esses animais são quem? São o nosso que eu não gosto muito, aquelas emoções que não são boas, a nossa sombra. Então, para eu chegar lá e combater, eu tenho que enfrentar todos esses sentimentos e sensações que todos nós temos. Porque quem, se fosse bonzinho, bonzinho, ninguém estava aqui. Então, bonzinho, todo mundo tem sua pedra no sapato, concorda? Algumas pessoas conseguem ultrapassar esse fosso do seu próprio castelo. Mas são poucas, viu? A maioria não consegue. Por que a maioria não consegue? Porque a gente está ligado na rotina da vida, alienadinho ali. Às vezes a gente está muito apegado a alguns sentimentos, algumas inseguranças, tipo, é o medo de ser abandonado, é o medo de ficar doente, é o medo de morrer, é o medo de perder o emprego, é o medo da guerra, é o medo de não sei o quê, é o medo da política, medo, medo, medo. E aí a gente não se liga no principal. E com quem a gente vai ter sintonia quando a gente está tão ligado a medo ou raiva ou outros sentimentos? Com esses espíritos que não estão muito num padrão muito bom. Dessa maneira, ao invés da gente, puxa, respirar, né? Você serve para todo mundo, para mim inclusive, que tem hora que eu falo, tá. Aí depois você pensa, puxa, por que você não confia mais? Por que a gente não confia mais? A gente fica assim, não, por quê? Porque depois fala, para, nada é por acaso, né? Deus está no comando de tudo. A gente fala, né? Fala, às vezes meio da boca para fora. E na hora, né? Vamos ver, às vezes a gente dá a gente abre brecha para o desequilíbrio. E aí tem uma coisa que veio o seguinte, ó. O medo e a dor podem nos levar para dois caminhos. Pode nos levar a nos ligar com nossos benfeitores espirituais, para que a gente adquira força, resiliência, para enfrentar a grande dificuldade. Porque a dificuldade de cada um, ela é grande para ela. Pode ser que a minha dificuldade não seja a sua, para você seja super fácil, mas para mim é. Cada um tem a sua. E aquela dificuldade pode ser uma dor para mim. E eu posso me ligar ao meu benfeitor e ganhar essa força. Mas, de repente, eu posso ser aquela pessoa, nada dá certo para mim, eu sou mesmo, não tenho sorte na vida, e entra naquela onda de negativismo que atrai o quê? Espíritos infelizes nessa mesma sintonia, que vai me deixar cada vez mais o quê? Depressivo, para baixo, atraindo coisas que não são legais. Ainda, eu já volto para a história do castelo. Para que eu estou dizendo que às vezes a gente fica ligado ali na dor? Tem uma outra historinha rapidinha. Um parou num posto de gasolina e viu um cachorro ivando, agoniado. Aí ele falou assim, nossa, mas por que esse cachorro tá desse jeito? Aí o pessoal do posto,
está deitado no prego. Mas como assim deitado no prego? Por que não sai do prego? É porque dói, mas não dói o suficiente para ele sair do lugar. É um exagero na historinha, mas às vezes a gente é assim. A gente está tão acostumado com aquilo que até que não é bom, mas estou acostumado. É ruim, mas tá bom. Não vou mexer, não quero sair do lugar, não é? Isso por quê? Porque a gente está falando lá dos nossos apegos. Aí ele diz assim, volta para a historinha do castelo. Algumas pessoas têm coragem de ir para o interior do castelo, que é onde está o quê? Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Aqueles que têm coragem de enfrentar tudo isso encontram o reino de Deus, encontram paz, serenidade, equilíbrio, não importa o que esteja ao seu redor. Aí vem a parte que eu nunca tinha pensado. Essa parte achei legal. Modéstia parte aqui, modéstia não, né? Que eu vi, não estou inventando, não é meu. Nessa sala principal do castelo, a gente também encontra várias pessoas que são versões de nós mesmos. Quantas encarnações a gente já teve? Vamos contar por baixo umas 200? Muito mais, mas estou contando baixo, vai. Umas 200 encarnações. Já imaginou? 200 encarnações? O que eu vivi, onde eu vivi, os pais que eu tive, os afetos que eu tive, os desafetos que eu tive. É muita história para contar, gente. Está tudo gravado aqui dentro. Quando eu fui boazinha, quando eu fui malzinha, quando eu fui mais ou menos, quando eu fui feliz, quando eu fui infeliz. E aí eu lembro, você lembra, Jussara, eu e a Marina, acho que eu contei daquele dorama, eu não lembro o nome do dorama, que falava das encarnações, você viu você lembra o nome? Também não lembro. Aí é uma lógico, né, coreana, que lembrava de todas, você assistiu? De todas as encarnações. Você já imaginou? Foram várias. É meio que isso mesmo. Então a gente tem esse monte de história dentro da gente. Alguns são os nossos queridinhos, mas eu não lembro como pode ser meu queridinho. Outras são os rejeitadinhos. Eu vou contar uma história para vocês, essa é minha, pessoal. Eu não sei o que aconteceu comigo nas encarnações, mas eu tenho duas, assim, lembranças, eu digo assim, sensações que eu acho que tem a ver com encarnação. Uma é que eu fui de circo. Vocês dão risada? Mas pensa naquele circo, aquele circo pobre, que você passava fome, que para conseguir comprar comida, você tinha que fazer um showzinho sem vergonha à noite. Eu fui desse circo. Porque quando eu olho um circo, gente, me dá uma tristeza. Não me convide para circo. Eu não gosto de circo. Então, foi uma experiência que eu acho que eu passei. Porque eu passo o circo, às vezes eu tenho vontade de chorar. Não gosto. Então, não foi uma coisa boa. Porque foi uma época que eu acho que eu comi o que eu pouco de arrumação. Mas devo ter aprendido muita coisa, porque marcou. Quem sabe até falar, né? Vai saber, respeitável público, vai saber, né? Não sei. E a outra sensação que eu tenho, e essa primeiro foi uma sensação que eu achei que não tinha nada a ver, mas depois as coisas foram acontecendo de uma maneira que foram se encadeando. A gente viajou e a gente foi, na Espanha foi aquele convento das Irmãs Descalças, né? Convento das Irmãs Descalças. Entramos no convento, gente do céu, mas eu chorei. Mas eu chorei, era um misto de saudade, de tristeza. Primeiro eu achei que era porque era irmã descalça e era frio. Eu falei, acho que a mulherada, as freiras aqui passaram muito frio, deve ser isso. Eu não levei a sério. Mas depois eu fui ver que eu tenho alguma coisa com essa história. Porque eu sou espírita hoje e a doutrina espírita me consola, me dá as respostas que eu preciso. Mas eu era católica, tal. Mas, gente, quando eu entro numa igreja, ai, como eu acho gostoso também. Eu tenho um passadinho ali, eu tenho um pezinho ali, eu tenho certeza disso. Então, a gente tem as nossas histórias guardadas, outras eu não lembro, né? Até eu lembro. Essa foi uma visão. Que eu acho que nessa história aí, eu era jovem, como tipo no colégio interno, eu ajudava a cuidar de doente.
E doente, acho que foi guerra, porque foi triste essa visão que eu tive. Algumas coisas, isso eu tive. As coisas que eu fiz de mal, graças a Deus eu não lembro. Não lembro, não quero lembrar, né? Porque se hoje eu sou a melhor versão de mim mesma e não é grande coisa, imagina lá atrás. E por que a gente está falando isso nessa história? Porque se dentro de nós há uma média de 200 pessoas, imagina que confusão. Quem sou eu? Está explicado. Está explicado. Então, gente, nem eu estava falando, isso tudo influencia também. Porque esse meu passado que eu tive e algumas tendências que eu tenho pode atrair espíritos que já viveram comigo, ou alguns sentimentos que de repente fala assim, nossa, hoje eu tenho uma atitude que não condiz com a pessoa que eu sou hoje, mas um dia eu fui. Aí você tem uma reação que às vezes você fala, nossa, eu tive essa reação, eu pensei isso. Aí você fala, não, aí eu posso dizer, não é culpa do espírito aqui, não é minha, não. Mas se eu pensei, se eu sintonizei, pode ser que eu estou sintonizada ou já fui em algum tempo atrás. Olha como a coisa fica complexa nessa influência. Aí tem aquela historinha que fala assim, né? Vocês já ouviram falar. Existe um lobo bom e um lobo mau dentro de mim. Qual que vai predominar? O que eu alimentar? Agora vocês têm 200 ou mais pessoas dentro de vocês. Qual que vai predominar? Olha como a gente tem que orar e vigiar. Porque se a gente se acha forte o suficiente, a gente não é. Se a gente se achar bam, também a gente não é. Porque a gente já errou muito, acertou, mas se a gente olhar, a gente deve ter errado mais do que acertado. Senão não estaria nesse planetinha aqui, certo? Deu para entender tudo, toda essa... Como é complicado, complexo, mas eu não tinha essa ideia. Eu falei, legal, eu acho que eu vou levar para vocês ficarem confusos como eu fiquei, né? Nós escolhemos nossas companhias espirituais. Então, quando a gente fala assim, nossa, eles influenciam, mas nós escolhemos, não tiramos o peso da responsabilidade de nós mesmos. Emmanuel diz algo, que eu gostei muito dessa frase. Todos os espíritos que estão caindo estão sorrindo. Pode ver. Corrupto ganhando dinheiro. Tudo feliz. Né? Tem uns assim nos restaurantes, bebendo uísque caro, dando risada. Certo? Aquele que está no vício. Está sorrindo. Está achando que tá beleza. E toda vez que você estiver estragando sua encarnação, então, provavelmente você está sorrindo. Quando você estiver redimindo, purificando, você está chorando. Aí você fala, nossa, lá vem espiritismo falando de choro, dor, não aguento mais isso, vou sair correndo. Não, gente, porque requer esforço. Já viu uma maratona? Uma maratona é quantos quilômetros? 42? Quase 42 quilômetros. Vocês lembram de uma Olimpíada que uma mulher chegou no final, ela ficou mais famosa do que quem ganhou a medalha. O esforço, tá certo? Ali foi até um perigo, ela podia até ter morrido, de tanto que ela exigiu dela, que ela não se entregou. É a gente lutando para se redimir. Requer esforço. Requer esforço e disciplina para que eu consiga sintonizar com o divino. Quando eu sintonizo com o divino, eu diminuo a influência desses espíritos ignorantes ou ligados ao meu velho eu. Mas para isso, é necessário fazer a lição de casa. Nada cai de graça no colo. Deus requer de nós boa vontade, bom ânimo e esforço.
Por isso que não é fácil ser espírita. Por isso que não tem um monte de ônibus aqui. Por quê? Porque a gente quer tudo na mão. E não é assim que funciona. E como que a gente faz isso para sintonizar? Tendo bons conteúdos, boas leituras, orações, ações no bem, vindo tomar um passe, vindo na roda de conversa. Que mais? Que mais? No cinema, fazendo o evangelho no lar. Isso é super importante. Porque aí o nosso lar fica, né, protegido. E as pessoas que a gente ama também. Trabalhar a paz interior, serenando a mente. Eu dei esse exemplo aqui na aula de yoga, você tá, né? Da maluca da panela, né? É. Então a gente tem que tomar cuidado para não surgir um novo personagem nessa história, que é a maluca da panela. O que é a maluca da panela? Ela fica batendo a panela, tirando a nossa concentração e boa vontade nos momentos que a gente precisa orar e vigiar. Tipo aqui, tô aqui. Tô vindo a palestra. Tá. Nossa, amanhã eu tenho que fazer isso. Nossa, briguei com o chefe. Nossa, fulano. Nossa, meu marido. Ai, o meu filho. Não tô nem mais prestando atenção no que ela tá falando, mas já fui. É a maluca da panela. Então a gente tem, até para isso a gente precisa de disciplina. Esforço para não dormir, né? Então, os espíritos influem no nosso dia a dia? Sim. Como? Depende de nós. Depende de nós, da nossa sintonia. A escolha é nossa. E se a gente for esperto, a gente escolhe as boas companhias. Aí a gente tem paz, coragem para enfrentar as nossas dificuldades. Se a gente não for esperto, a gente se entrega aos pensamentos negativos, aí a gente atrai o que não deve, e cada vez a gente fica mais para baixo. É normal um dia ou outro a gente estar para baixo. A gente não é, a gente cai, a gente levanta, faz parte, somos humanos. Só que a gente não pode é dizer aquilo, como que é? Hoje eu caí, mas só hoje. Amanhã eu levanto. Por quê? Porque eu não estou sozinho. Porque Deus está comigo. Porque a espiritualidade amiga está comigo. E se hoje eu não fui forte o suficiente, porque às vezes a gente não é, a gente escorrega, é temporário. Vamos trabalhar a fé, a coragem, para estar sintonizado com os espíritos que melhoram o nosso dia a dia e, consequentemente, a nossa encarnação. Para quando a gente entrar no nosso castelo, a gente tenha passado por cima da cabeça de vários crocodilos. Cada um escolhe o crocodilo que mata, tá? Eu tenho os meus. Ainda não matei todos, não. Tem muito crocodilo para matar. Mas Deus dá força para a gente. E a doutrina espírita é consoladora. Tão consoladora que no momento que a gente fala assim, eu não sei o que fazer, eu não sei como atravessar essa dificuldade, vem alguém, nos dá um colo, nos dá um ombro amigo e nos levanta quando a gente está se sentindo fraco. Pode ser um espírito desencarnado ou encarnado. Muito obrigada pela atenção de vocês.